O sistema de coordenadas polares é uma alternativa ao sistema de coordenadas cartesianas, para você localizar, tá certo? Pontos no plano. Lembrando aqui, ó. Sistema de coordenadas cartesianas consiste no seguinte: você pega num plano dois eixos perpendiculares entre si, a intersecção tem abscissa zero nos dois, quer dizer, abscissa zero aqui, abscissa zero no outro, que passa a ser ordenada. E você escolhe um ponto aqui para ser o 1, um ponto aqui para ser o 1 também, associado ao 1, melhor dizendo, de modo que esses segmentos são congruentes para valer a fórmula da distância, tá bom? E aí você dá uma orientação, você tem o eixo das abscissas, eixo das ordenadas, e qualquer ponto do plano, deste modo, qualquer ponto do plano, ele está associado a uma posição, a uma única posição, né? Dada por dois pares de números reais. A abscissa desse ponto e a ordenada desse ponto, YP. Então, o ponto P, tá? Ele é dado a sua posição por um par de números reais. Abscissa e ordenada. E desse modo, com essa maneira aqui de fazer, você tem uma bijeção entre o R2, que é o conjunto formado por todos os pares ordenados x e y, tal que x é real e y é real. Você tem isso aqui. Tem uma bijeção entre o conjunto dos pares ordenados e os pontos do plano. A cada par ordenado está associado a um único ponto do plano e, reciprocamente, cada ponto do plano está associado a um único par de números reais. Então, tem uma bijeção. Tá? De modo que você pode identificar o ponto como sendo o par. O ponto é o par de coordenadas cartesianas. Você pode fazer uma identificação. O que é um sistema de coordenadas polares? Primeiro é que no sistema de coordenadas polares você não usa dois eixos. Você nem mesmo usa um eixo, você usa um semi-eixo, uma semi-reta. Você escolhe um ponto para ser a origem do plano, você está um plano, aí você fixa um semi-eixo, que vai ser um semi-eixo polar. Não posso chamar de eixo, porque eixo é tudo, tá? Eixo é a reta orientada. Semi-eixo é só a semi-reta. E semi-eixo não tem hífen. É a minha maior dúvida em coordenadas polares, se semi-eixo tem hífen ou não, mas não tem, tá? Semi-eixo é chamado de semi-eixo polar. E se você pegar um ponto, tá? Um ponto nesse plano distinto da origem, se você pegar um ponto qualquer no plano com esse eixo polar, um ponto distinto da origem, a sua posição ela é dada também por um par de números reais. Por um par r-θ, onde r é a distância desse ponto à origem, e o θ é o ângulo que esse segmento de reta forma com o eixo polar, medido no sentido, você escolhe um sentido, geralmente é o sentido anti-horário. Então, o θ é esse ângulo aqui. Mas podia ser o contrário, mas literatura a gente trata assim, tá certo? Sentido anti-horário. E veja que todo ponto ele fica bem localizado por esses dois números. Dados R e θ, dado esse par ordenado aqui, R e θ, onde R é positivo, há um único ponto do plano que está a uma distância R, formando esse ângulo θ, o seu raio polar formando esse ângulo θ. Esse R θ esse R θ é denominado par
de coordenadas polares de P. Ou dizemos que R e θ são as coordenadas polares de P, onde R é o raio, distância, e θ é o ângulo. O R é chamado de raio polar e o θ é chamado de quê? De ângulo polar. De novo, dado um par R e θ, há um único ponto no plano polar, porque quando você mune desse jeito, o plano é chamado de plano polar. Ali o plano é chamado de quê? Plano cartesiano. Então, dado um par R e θ, há um único ponto nesse plano polar que está a uma distância R da origem, tá? Formando um ângulo θ com isso aqui. De fato, isso funciona, inclusive, quando o P for a origem. Porque qual é o R correspondente à origem? Qual é? E o ângulo é qualquer. O ângulo nem está definido, mas você diz que o ângulo é qualquer. Fato é o seguinte, façamos um exercício. Marque no plano polar, os pontos com pares de coordenadas polares, Vamos escolher aqui, por exemplo, 3, 0, tá? É evidente que isso aqui pressupõe, aqui, para você ter sistema de coordenadas cartesianas, isso pressupõe um aqui e um aqui, ou seja, pressupõe um comprimento unitário. Então, no sistema de coordenadas polares, você também precisa ter um comprimento que unitário, a distância 1, tá certo? Comprimento 1, um segmento padrão, tá ok? E aqui, 3, 0, mais, V, 2, π sobre 2, tá? 3, π sobre 4, não se assuste, menos 2, π sobre 6. Distância negativa pode? Distância é sempre positiva. Pode ser o raio polar negativo. Tá? Menos 2, π sobre 6. Menos 3, π sobre 2. Tá certo? Tá 4. 3 π sobre 4. Tá? E 5 meios, 2 π sobre 3. Vamos a esse. Só esse aí. Pronto aqui, ó. Eixo polar. Então começa. Estou no plano cartesiano. Eixo polar. Aí eu tenho um plano polar, certo? E eu tenho, evidente, esses 4 ângulos aqui. Ó. Como é que eu especifico os ângulos? Ângulo aqui o quê? Π sobre 2, ângulo aqui, π, radiano, viu? Nada de grau. 3 π sobre 2. Aqui é o 0, né? Então, primeiro ponto, 3, 0. Quanto é o raio? 3, ângulo 0. Então, eu estou aqui. 1, 2, 3. Está aqui. Então, eu tenho esse ponto, que é o ponto 3. Vamos chamar esse ponto aqui de A, tá? Ó. Esse ponto será o ponto A, esse ponto será o ponto B, esse C, D, E, F e o G, tá? Então, ponto A, tá aqui, ó, tá aqui o ponto A. Concorda? Ponto A tem coordenadas polares, raio 3, ângulo 0, 3, 0.
Ponto B, 2π sobre 2. Então, unidade aqui. 1, 2, 3. Então, ponto B está aqui. O ângulo, quanto é? Π sobre 2. O ponto C, 3π sobre 4. Então, quanto é o ângulo? Π sobre 4 radianos. Bissetriz, né? Desse quadrante aqui, é o π sobre 4. Quanto é a medida? Quanto é? Mesmo tamanho, ó. 1, 2, 3, 4. Então, onde é que está o ponto C? Bem aqui. Ponto D. Menos 2π sobre 6. Você já entendeu, não já? Π sobre 6 aqui. Vamos ver o que é o π sobre 6. 30 graus, tá? Π sobre 6. Mas, ó, o raio é marcado aqui. Raio positivo do lado do ângulo, negativo oposto. Entendeu a lógica da coisa? Então, D, menos 2. Se fosse 2π sobre 6, seria aqui. Mas é menos 2π sobre 6. Então, ó, menos 1, menos 2. Então, esse ponto é o ponto D. O ponto E, menos 3π sobre 2. Π sobre 2. Ó, o ângulo é aqui, ó. Π sobre 6. Tá, π sobre 6. Mais o raio é do outro lado. É negativo. Entendeu a lógica? Se fosse 2π sobre 6, eu marcaria desse lado. Depois, o que é que vem? Menos 3π sobre 2. Π sobre 2 para cá, ó. Esse é o π sobre 2, não é? Ó? Mas é menos 3, tá? Onde é que está o ponto? Está aqui. Esse é o ponto? É. 4, 3π sobre 4. Onde é que está 3π sobre 4? Bissetriz desse ângulo aqui. Não é? 3π sobre 4. 4, ó. Mesmo tamanho. 1, 2, 3, 4, 5. Mas está aqui, ó. Esse aqui é o ponto F. Tá? E 5 meios, 2π sobre 3. Onde é que está 2π sobre 3? 2π sobre 3, está aqui, ó. Π sobre 3 está aqui, 2π sobre 3 está para cá. 2π sobre 3. 5 meios, ó. 1, 2, 3, 4. Onde é que está 5 meios? 1, 2, 5 meios, está aqui. Então, esse ponto aqui é que ponto? Ponto G. O B é isso. Três pontos. Agora você observa uma coisa. Quanto é esse ângulo daqui para cá? Mais π sobre 6. Que dá quanto? 7π sobre 6. 7π sobre 6. Ou seja, sete π 2. 7π sobre 6 é par de coordenadas polares. É par de quê? De coordenadas polares de quem? De D. Então, o mesmo ponto, ele tem mais de um par de coordenadas polares. De fato, tem infinitas. O ângulo pode ser negativo também. Hã? Voltando o ângulo for negativo. De fato, você tem o seguinte, ó. Observe o seguinte. Dado P diferente da origem, se R θ é par de
coordenadas polares de P, então R θ mais 2π também é par de coordenadas polares de P. É par de coordenadas polares de P. Mais do que isso, se Rθ é par de coordenadas polares, Rθ mais 2kπ é par de coordenadas polares de P, qualquer que seja o K inteiro. Eu posso até botar o mais ou menos aqui, porque é indo e voltando. Concorda comigo? Tá certo? Além disso, você tem o seguinte: o R θ mais π, o R θ mais π não, o menos R θ mais π também é par de coordenadas polares de P. Polares de P. Mais do que isso, o menos R θ 2k mais 1π, 2k θ mais 2k mais 1π é par de coordenadas polares de P, qualquer que seja K inteiro. Que é justamente, ó, o menos R θ mais π, ó, porque é só você ver, ó. Olha aqui. É, o menos R θ mais π, ó, porque, ó, olha aqui. Desenho, figurinha, para você entender. Origem. Está aqui o P com coordenadas polares R θ. Que ângulo é esse? Θ mais π. Tá certo? E que ângulo é esse? Θ mais 2π. Então, esse ângulo, o par menos R θ mais π, tá? Θ mais π, o raio marcado do outro lado, é par de coordenadas polares de P também. Mais do que isso, eu posso adaptar mais ou menos. Ou seja, sintetizando tudo num lugar só, é bom você ficar com essa visão, ó. Se Rθ é o quê? Par de quê? Coordenadas polares de P, então, menos 1 elevado a K, R, θ mais Kπ, mas pode ser mais ou menos, tá? Também é par de quê? De coordenadas polares de P, qualquer que seja o K inteiro. Justamente, porque quando for θ mais π, que é o K igual a 1, dá menos. Θ mais 2π, K igual a 2, dá mais. E assim vai. Vocês entenderam? É muito... Tenho essa caracterização aqui, tá? Ou seja, o mesmo ponto, ele possui infinitos pares de coordenadas polares. De fato, você tem o seguinte: o par 0θ é o quê? É par de o quê? Coordenadas polares da origem.
qualquer que seja o θ real. Que a origem basta que o R seja zero. Aí o ângulo é qualquer. Tá? O ângulo é indefinido. O ângulo é indefinido, pode ser qualquer ângulo. Entendido aí?